Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A gente está aqui para mais uma aula de Biologia 1, onde a gente vai continuar falando sobre a evolução dos seres vivos. A gente viu que a evolução é a teoria que nós temos hoje para justificar a diversidade dos seres vivos e que vários cientistas tentaram justificar o que é que estava acontecendo, né? Lamarck foi um dos primeiros a propor que os seres vivos se modificavam no decorrer do tempo, entretanto sua explicação não estava correta. E a gente viu então que Darwin, com a sua teoria da seleção natural, propôs uma teoria que foi aceita grandemente pela população da época. A única coisa é que Darwin não sabia justificar da onde que vinha a diversidade desses seres vivos, o que foi então complementado com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, com a teoria da hereditariedade dos trabalhos de Mendel. Então hoje a gente tem o neodarwinismo, né, que junta essas duas teorias. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de seleção natural, aqui no capítulo 18 do seu livro 5 de Biologia 1, na página 40. Então abra aí, por favor, para acompanhar a aula de hoje. Então, gente, vários naturalistas antes de Darwin propuseram que os seres vivos tinham modificações, mas a gente conversou que teve diversas consequências para eles. Então, Darwin, ele quis que a sua teoria fosse muito bem consolidada e ele passou viajando aí, fez uma viagem no mundo de navio, coletando dados e informações, e depois então ele criou uma teoria em cima daquilo que ele tinha observado, tanto de plantas, animais, espécies terrestres, espécies oceânicas, né, aquáticas. Então, a gente sabe que o livro que ele publicou, Da Origem das Espécies, é uma das obras que sustenta hoje os nossos conhecimentos em biologia, né? É um dos principais eventos que a gente tem, assim, no pensamento evolutivo, né? E daí, então, houve toda essa modificação na forma de pensar, que foi uma modificação bem brusca, né? Lembrando, então, que o trabalho de Mendel complementa a teoria de Darwin. Então, se a gente fosse resumir a teoria de Darwin, a gente fala que há variação dentro da mesma espécie e que poucos indivíduos vão chegar à idade reprodutiva. Por quê? Por causa da seleção natural. Esses indivíduos, eles vão competir por recursos, vão competir às vezes pela fêmea, naqueles que têm ritual de acasalamento, eles vão competir por espaço, ou seja, existem várias coisas que podem levar esse ser vivo a não chegar na fase reprodutiva. Então Darwin fala que os mais aptos sobreviverão. Aqueles indivíduos com variações que fazem com que eles sejam mais adaptados para aquele tipo de ambiente são aqueles que sobrevivem, conseguem se reproduzir e passar então suas características genéticas adiante, né? Então a gente tem o ambiente sendo o selecionador dessas mudanças. E quando a gente tem espécies que são bem adaptadas, essas espécies vão aumentar a frequência desses genes que fazem com que elas sejam bem adaptadas naquele ambiente. O que é então uma adaptação? Pode ser qualquer tipo de modificação, seja estrutural, fisiológica, comportamental, que permite um organismo explorar melhor os recursos do ambiente do que um outro da sua mesma espécie, né? Então vai auxiliar esse ser vivo a explorar melhor e ter melhores condições de sobreviver. A seleção natural, então, ela escolhe os genes com mutações que sejam favoráveis, que façam com que aquele indivíduo tenha uma melhor capacidade reprodutiva. Lembrando que é sempre naquele ambiente. Se o ambiente se modificar, a seleção natural pode atuar de outra forma. Então, gente, quando a gente fala de tipos de seleção natural, a gente está falando então daquelas características que determinam o sucesso adaptativo do indivíduo e que são selecionadas positivamente. E tem algumas então que podem ser selecionadas negativamente, sendo eliminadas daquela população. E dependendo das características que a gente tem nas diversas populações, a seleção natural pode ter resultados diferentes
Para isso, então, a gente vai ver alguns tipos de seleção natural e quais são as suas consequências para a população. A primeira é a seleção estabilizadora, que a gente pode ver aqui na página 41. Estabilizadora mantém as frequências dos genes naquela população estável. A população pode aumentar ou diminuir em números, mas a frequência gênica ela se mantém estável. Por quê? Porque essa população está bem adaptada para este ambiente e o ambiente é estável. Esse ambiente não tem muitas modificações no passar das gerações, fazendo com que as mesmas características sejam selecionadas sempre. Então, esse tipo de seleção, qual que é a sua consequência? Ela vai promover uma diminuição da diversidade, mas ela não está modificando a média da população aí, tá bom? Então, sempre populações bem adaptadas a um ambiente particular. Como exemplo, a gente tem a altura dos seres humanos, né? Nós sabemos que a altura dos seres humanos é uma característica quantitativa, né? Então, a gente tem aí um espectro de alturas com dois extremos e várias alturas intermediárias. E a gente sabe que são diversos alelos que contribuem para isso, né? São alelos aditivos que vão se somando. Então, as pessoas podem ter todos os alelos, né, que determinam a altura baixa, a pessoa vai ser muito baixa. Todos os alelos que determinam a altura alta, a pessoa vai ser muito alta. Mas a gente sabe que a tendência é que a gente tenha na população pessoas com alturas intermediárias, né? Então vai ter um número muito pequeno dos extremos. Então a gente vai ter aqui, ó, a curva de distribuição de altura na espécie humana comprovando isso, né? A espécie humana já está bem adaptada e favorece então os indivíduos de altura intermediária, ok? Um outro tipo de seleção natural é a seleção direcional. A população está sendo direcionada a aumentar a frequência de algum alelo, geralmente de um dos extremos dessa curva de distribuição normal aí, tá bom? Ou seja, vai modificar com as gerações o pico da curva, não vai ser mais um pico intermediário. Então, a gente pode ver aqui, ó, na página 43, como a gente tinha uma população estável e isso foi se modificando até que na terceira geração, ó, o pico da curva está mais aqui para o roxo, né? Essa cor está sendo favorecida em detrimento das cores mais azul claras, esverdeadas aí, tá bom? E como que isso pode acontecer? Um exemplo é a seleção artificial, né? A seleção realizada pelo homem. Então, o homem fez uma seleção artificial em milhos, porque a gente sabe que milhos têm diferentes graus de teor proteico. E para o homem é interessante aquele que tem o maior grau de teor proteico. Então, de uma geração para outra, o homem sempre selecionava aqueles grãos de milho que tinham alto grau de teor proteico para plantar e gerar a próxima geração. E assim, essa característica de alto grau de geração de teor proteico foi passado adiante. E o homem também fez um experimento ao contrário, né? Selecionando apenas os milhos que tinham, então as sementes que tinham baixo teor proteico. E realmente essas características de baixo teor proteico foram passadas adiante. Embora seja uma seleção artificial, isso pode sim acontecer na natureza. E a gente pode ver aqui o gráfico, a porcentagem de proteína pelo número de gerações no primeiro experimento sempre aumentando, tendendo a aumentar. E na segundo experimento sempre tendendo a diminuir, mostrando então como que o homem pode também atuar aí junto à seleção natural. Um terceiro tipo de seleção a gente chama de seleção disruptiva ou seleção diversificadora. Em vez de apenas um dos extremos ser favorecido, os dois extremos são favorecidos. Sendo assim, a nossa curva vai ter uma grande modificação. E os fenótipos intermediários, eles são basicamente extintos. Olha só, a gente tinha aqui uma população bem adaptada, né, num ambiente estável e que estava numa distribuição normal. Com o passar das gerações, o que a gente viu? Que os fenótipos extremos foram favorecidos. E agora a gente tem essa curva aqui, ó, a população está basicamente se dividindo em dois grupos. E a gente vai poder ver essa divisão bem característica, tá bom? O que acontece aqui?
a população ela vai estar adaptada para dois ambientes. Apesar de ser assim extremamente raro disso acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter que ter no mesmo ambiente duas coisas diferentes e naquela mesma espécie duas características extremas selecionadas por esses opostos desse ambiente. Então são muitas coisas que tem que acontecer junto. Então ela é extremamente rara, mas ela acontece naturalmente, como é o caso de tentilhões de peito preto, como a gente pode ver aqui na página 44. O que acontece? Nessa espécie, nós temos animais de bico pequeno e animais de bico grande, e eles se alimentam de sementes. Só que tem árvores que dão sementes mais duras e tem árvores que dão sementes mais macias. Então, aqueles que têm o bico grande se alimentam de árvores que dão as sementes mais duras, para eles é mais fácil. E os de bico pequeno se alimentam das pequenas sementes que são mais macias. E a tendência tem sido que essa população está basicamente aí se dividindo em dois grupos. A gente tem que esperar ainda, né, muitas gerações para ver o que vai acontecer com essa população aqui no futuro. E o último tipo, então, de seleção natural que a gente vai falar é a seleção sexual. É um tipo de especial de seleção, né? Porque ele só acontece naqueles animais que acasalam, e mesmo assim a gente vai ter dois tipos aí de seleção sexual. A gente pode ter uma seleção sexual que ocorre entre indivíduos do mesmo sexo competindo pela cópula em indivíduos de outro sexo. O mais comum é dois machos terem luta física mesmo, competindo para conquistar a fêmea, tá bom? Para ter acesso à fêmea, né? Então, várias espécies acontece isso. Aqui a gente pode ver os caranguejos, né? Que eles disputam, os machos vão disputando entre si, e aquele que sobrevive, que não sai tão machucado, é aquele que vai acasalar com a fêmea. Mas a gente tem um outro tipo de competição que nada tem a ver com disputa física, luta mesmo, que é a escolha do parceiro sexual pelo indivíduo do outro sexo. Geralmente é a fêmea que escolhe o macho de acordo com as suas características, né? Aquelas características que a fêmea vai entender que são características boas para se passar adiante. Então a gente tem exemplo aqui do pavão, geralmente nessas espécies tem dimorfismo sexual. Então o pavão tem a sua cauda aqui longa, brilhante, bela, e a fêmea vai então se acasalar com aquele que tiver a maior cauda, a mais bonita, a mais brilhante, porque isso significa que esse macho teve boas condições de vida até aquele momento, né? Ele não tá aí capengando, com algumas penas faltando, que brigou com o outro, né? Ele não tá mal nutrido. Isso acontece, gente, em muitas espécies também. Apesar de que, às vezes, essas características podem parecer, num primeiro momento, desvantajosas. Porque, por exemplo, um pavão macho com cauda longa, comprida, brilhante, cheia de penas, ele vai ter uma desvantagem se ele tiver que correr de um predador, se ele tiver que fugir de um predador. Mas a sua vantagem seletiva positiva em relação à atração que ele faz com a fêmea compensa, né, essa desvantagem, e assim ele passa os seus genes adiante. Pessoal, no dia de hoje, nesse capítulo, a gente viu que a seleção natural é um mecanismo de evolução, que os organismos de uma população vão apresentar características vantajosas, e são essas que vão ser selecionadas positivamente, levando uma boa adaptação àquele ambiente específico ao longo de gerações, desde que o ambiente seja um ambiente estável e não mude. Que existem vários tipos de seleção natural, e que a seleção sexual é um tipo especial, porque tem dois tipos, tanto competição entre indivíduos do mesmo sexo, no caso, competição para copular, ou a competição pela escolha do parceiro. A gente fica por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!